Meu sobrenome, mais conhecido como Nones. Elise, obrigado. Pode soletrar seu sobrenome? Estlena. Tudo bem, obrigado. Pode prosseguir com o exame direto, Sr. Rushinsky? Ei, Rishinsky, obrigado, Josh. Aviso para... E como você soletra o aviso? Nones. Ótimo, obrigado. Qual sua data de nascimento? 13 de julho de 1998. E quantos anos você tem? 27. E em agosto de 22, quantos anos você tinha naquela época? 24. E naquela época você conhecia Samuel Layton? Sim, conhecia. E você vê essa pessoa aqui no tribunal esta manhã? Sim, certo. Pode indicar onde ele está sentado e também descrever o que ele está vestindo? Ele está na área de atendimento. Ele está usando um terno vinho e preto. Peço que fique registrado que a testemunha identificou o réu. A ata registrará a identificação do réu pela testemunha. Pode prosseguir. E para ficar claro, você conhecia o réu em agosto de 2022? Sim, conhecia. E naquela época ele era o líder do seu grupo? Sim. Era uma situação em que você fazia o que ele queria? Sim. Isso também valia para os outros do grupo? Sim. Inclusive em agosto de 2022? Sim. E isso era verdade para crianças e adultos? Isso é verdade, certo? Ele também era o planejador ou coordenador das viagens para vocês? Sim. Ele decidia para onde vocês iriam, para onde viajariam ou o que fariam? Sim. Ele também simplesmente era um motorista? Sim, na maioria das vezes sim. E ele teria conhecimento de quem estava viajando com quem estava onde? Sim, ele tinha. E, em geral, ele saberia quem estava viajando com ele? Sim. Ele também teria algum papel ou poder de decisão sobre quem sentava onde? Sim, ele decidia quem estava em qual veículo? Sim, ele decidia. E isso era verdade em agosto de 2022? Sim. Certo. E quero te perguntar sobre algumas coisas diferentes que aconteceram em agosto de 2022. A primeira coisa sobre a qual quero te perguntar é um evento em 14 de agosto de 2022, um evento na área de Car City envolvendo um SUV branco e depois um trailer com um quadriciclo. Não quero entrar em detalhes, mas lembra desse evento? Sim, eu lembro. E você se lembra do motivo do contato com as autoridades? Sim. E isso estava relacionado ao quadriciclo que estava no trailer com você? Sim. E até onde você se lembra, você recorda quem estava viajando naquele dia com Sam? Eu me lembro da maioria das pessoas que estavam lá, mas não de todos. O SUV estava bem cheio. E tudo bem. De quem você se lembra que estava lá? Miranda, Ivy Johnson. Acho que Alice Johnson estava lá. E você estava lá? Sim, eu estava lá. E eram essas as pessoas que estavam no trailer e no quadriciclo? Sim, havia. E Sam Bateman era o motorista do SUV branco? Sim. O SUV branco que seguia o reboque? Sim, tudo bem. Você lembra se houve algum aviso sobre isso ser perigoso na época? Sim, lembro sim. Certo. Agora quero passar para os eventos de 28 de agosto de 2022, os eventos que trouxeram você para Flagstaff. Falaremos de Flagstaff depois, mas quero seguir em ordem cronológica, começando pelo início. Havia uma viagem planejada para 28 de agosto de 2022? Sim, havia. E qual era a natureza dessa viagem? Eu me lembro de terem me dito que tinha algo a ver com um evento com Grant Cardone, mas eu não sabia exatamente onde isso iria acontecer. Eu achava que era em Santana, mas nunca ficou claro. Eu nunca soube exatamente para onde estávamos indo. De quem foi a ideia dessa viagem? Você pode repetir isso? De quem foi a ideia dessa viagem? Essa foi da Sam Layton. E esse tal de Grant Cardone, você tem alguma ideia de quem era? Muito pouco. Ele era algum tipo de influenciador. Ele falava sobre dinheiro e coisas sobre imóveis.
Certo. Então o Sam organizou a viagem para ver o Grant Cardone? Sim. E você fazia parte dessa viagem? E havia outras pessoas que estavam carregando junto com você em Cara City para essa viagem? Sim, havia. E até onde você se lembra quem eram essas pessoas? Era tipo uma caravana inteira, 3 veículos, e era o pequeno grupo de pessoas que os seguia. E eu quero focar na caminhonete que o Sam estava dirigindo. Qual era a caminhonete que o Sam estava dirigindo? Sim, havia. E que tipo de caminhonete era essa? Era uma GMC. Verde, cinza, cor escura, certo? E ela estava puxando alguma coisa? Ela estava puxando um reboque baú, certo? De que cor era o reboque de caixa? O reboque de caixa era branco. Aquele era um reboque projetado para passageiros? Não. Ele foi feito para carregar carga? Sim. Mas havia algumas coisas lá dentro que eram para mudar um pouco como ele era usado. Em outras palavras, tinha tipo um banheiro lá dentro? Sim, tinha. Havia algum assento lá dentro? Tinha um sofá, tipo 2 sofás naquela época. Esses sofás estavam presos? Eu não me lembro, acho que não. Sem problema. E havia cintos de segurança? Não. Havia outros itens neste trailer? Sim, havia vários itens lá dentro. Certo. E era um trailer que tinha ventilação ou ar-condicionado? Não. Janelas? Ou você tinha algum conhecimento de como era viajar nesse trailer? Não quero falar sobre incidentes específicos, mas, em outras palavras, tinha muita coisa lá dentro. Sim. Tudo bem. E se tivesse alguma coisa solta lá dentro, ela iria rolar ou se mover? Sim. E se houvesse pessoas lá dentro, elas também iriam se mexer ou se deslocar? Sim, bastante. Tudo bem. E o caminhão que o Sam estava dirigindo era um caminhão normal, com suspensão e pneus? Até onde você sabe? Era só um caminhão. Justo. E esse reboque, porém, em contraste, ela foi morta quando estava na estrada com o reboque? Sim, nenhuma condenação. Meritíssimo está induzindo a testemunha? Proceda. Eu vou fazer a pergunta de outra forma. O que você sentiria sobre as condições da estrada em relação ao reboque? Eu sinto que não havia buracos ou solavancos ou nada assim, e você não sentia como se estivesse sendo sacudida. Tudo bem, então vamos falar um pouco sobre o começo dessa viagem. E então, vocês ficaram em rodovias durante a maior parte dessa viagem? Sim. Certo, e essas são 2 rodovias principais? Sim. As pessoas na cabine do caminhão estavam em contato com quem estava no reboque? O sinal ficava oscilando entre Colorado City e Flagstaff, mas toda vez que tinha sinal, eles estavam em contato. Certo. E o Sam sabia que ele estava no reboque durante essa viagem? Sim. Ele sabia que estava no reboque ao sair de Cara City? Sim. Ele autorizou ou concedeu permissão para as garotas andarem no reboque? Eu não tenho certeza. Quero dizer, ele sabia disso. Eu não sabia se elas tinham pedido ou se ele tinha dito para elas irem no reboque. Eu não senti que fosse assim. Certo. E então, na área de Flagstaff, naquele momento, naquela área, Sam tinha consciência de quem estava no reboque? Sim. Ele sabia que tinham menos de 18 anos? Sim. Em outras palavras, ele sabia se eram mesmo Black e Dorothy lá fora? Sim. E como ele sabia disso? Eles estavam em uma ligação com ele. Você tinha conhecimento de algum problema com a porta do trailer em algum momento? Quando ele estava entrando na rodovia, depois paramos em um posto em algum lugar e ele deixou Ruth Johnson descer e ela entrou em outro veículo. E então, quando saímos, ele não engatou a trava da porta. Ele não prendeu a porta e quando entramos na rodovia, ela não estava totalmente fechada. Certo. O Sam sabia que ela não estava totalmente fechada? Sim. E como você sabe disso? Acho que foi a Doroteia que ligou e contou pra ele. E você tinha uma noção do que a Doroteia estava fazendo nesse momento?
Ela estava segurando a porta e disse que estava segurando a porta. Certo, e isso foi ao telefone com o Sam? Sim. Naquele momento o Sam parou na primeira oportunidade disponível? Não, pelo que me lembro, não. Foi quando começamos a ser seguidos e ele acelerou. Ok, conte-nos um pouco mais sobre isso. Ele acelerou e mais policiais começaram a perseguir. Eu não lembro exatamente como tudo aconteceu, mas eu me lembro de nós na cabine em silêncio e depois me lembro deles conversando ao telefone. Eu me lembro de Doroteia falando ao telefone e dizendo: a porta estava muito difícil de segurar. E então me lembro de sair da rodovia. Tinha uma curva muito fechada em algum lugar ali. E ele estava indo significativamente rápido naquela curva. E foi bem assustador para mim. Naquele momento, você tinha alguma noção ou ideia de que isso poderia ser uma situação potencialmente perigosa? Nem pensei, achei que não ia demorar muito. E o Sam estava no comando? O Sam estava no comando dessa situação? Sim. Tudo bem. E pensando nisso agora, você tem algum ponto de vista em relação à segurança daquelas garotas naquele trailer? Sim, era muito perigoso. Elas poderiam, a qualquer momento a porta poderia ter se aberto e elas poderiam ter perdido a vida. Se você estivesse naquela viagem com aquelas portas sem segurança, acha que isso representava um risco? Muito, sim. E o Sam estava com aquelas garotas, ele era responsável por elas naquela época? Sim. Ele decidia onde elas iriam viajar, o que fariam, para onde iriam, esse tipo de coisa? Sim. Tudo bem. Você mencionou que o celular estava com um sinal instável na viagem entre Cara City e Flagstaff. E você falou sobre a ligação telefônica, você na área de Flagstaff em relação às portas do trailer. Vamos ser claros, as ligações começaram durante a viagem antes do problema com a porta do trailer? Em outras palavras, houve ligações telefônicas? Vocês estavam no telefone em outros momentos durante aquela viagem entre Cara City e Flagstaff? Sim. Tipo, quando o sinal estava bom? Sim, toda vez que estávamos no sinal, aí ficávamos nesse eco. Isso mesmo. Eu acho. Então, como parte da estipulação em relação à admissão, existe um 30? Isso está correto, Sr. Bateman? Sim, senhor. O item 30 fica admitido sem objeção. Permissão para disparar. Tudo bem. Então o 30 agora está no banco. E Jones, quem é aquele ali no... Sou eu. Isso é do dia 28 de agosto de 22? Sim. E estamos vendo aquele trailer branco ao fundo? Sim. E foi lá que Doroteia e Shirley ficaram durante a viagem? Sim, correto. Sem mais perguntas, obrigado. Obrigado. Perguntas ou informações? Sem perguntas, meritíssima. Certo, obrigado. Temos alguma pergunta dos nossos jurados? Alguém quer começar? Posso pedir ao promotor, ao acusado e, se houver, para ficarem disponíveis caso sejam chamados novamente? Sim, meritíssimo, os acusados são Sujeitos a... recall. Eles estão dispensados, mas vocês não podem permanecer na sala do tribunal, certo? Obrigado.